Sabe aquele momento que você sente que está dando demais e recebendo de menos? Quando parece que você corre atrás, se doa, faz planos, sonha, mas do outro lado só tem frieza e indiferença. Pois é, minha diva, se você já passou por isso ou está passando agora, esse vídeo é para você. Porque hoje a gente vai conversar sobre como virar esse jogo, como deixar de ser aquela mulher que corre atrás e se transformar na mulher que é admirada e desejada, uma mulher de alto valor. Só que antes de tudo, eu já vou te avisar. O que você vai ouvir aqui pode doer, mas é exatamente essa dor que vai te acordar. A maioria das mulheres se perde tentando agradar demais, tentando se moldar, tentando ser aquilo que ele quer. E esquecem que o verdadeiro poder está em ser você mesma, só que com estratégia, com postura, com limite. Não adianta você ser incrível se ele não enxerga isso. E sabe por que ele não enxerga? Porque você está se entregando demais, de bandeja, fácil demais. E o que vem fácil, minha diva, quase sempre vai embora mais rápido ainda. Então pega papel e caneta, porque hoje eu vou te mostrar 5 dicas poderosas que vão mudar o rumo da sua vida amorosa. E não são dicas soltas, não. São gatilhos mentais, são estratégias de comportamento feminino que fazem o homem parar de te tratar como qualquer uma e começar a correr atrás de você como se fosse a única mulher do mundo. Mas antes de eu continuar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e se ainda não for inscrita, já ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo transformador para você se tornar uma mulher de alto valor, segura, desejada e o mais importante, feliz com você mesma. A primeira dica para fazer ele correr atrás de você é valorize a sua presença. E o que quer dizer isso na prática? Significa parar de estar disponível o tempo todo. Muitas mulheres, quando gostam de alguém, começam a responder a mensagem na hora, ficam sempre disponíveis para sair, deixam de fazer os próprios planos para se encaixar na agenda dele. Isso passa um sinal muito claro: ela não tem nada mais interessante na vida do que eu. E adivinha, isso tira o desafio. E homem, minha linda, funciona com um instinto. Ele precisa sentir que conquistar é um privilégio. Então, a partir de agora, entenda uma coisa: a sua presença é um presente e não uma obrigação. Não tenha medo de demorar um pouco para responder, de dizer que já tem um compromisso, de mostrar que tem uma vida cheia. Isso ativa nele o gatilho mental da escassez. Tudo que é escasso, raro, chama atenção. O homem começa a pensar: opa, ela não é igual às outras. Isso planta a semente da curiosidade. E mulher que é curiosa para os olhos de um homem é a mulher que ele quer desvendar. Lembra, você não está fazendo joguinho, você está valorizando a sua energia. Quando ele vê que não tem acesso a você o tempo todo, começa a perceber que tem de fazer por merecer. E aí, minha diva, ele começa a se movimentar, a tomar iniciativa, a correr atrás mesmo. Por isso, se você quer virar o jogo, comece por aí. Não se entregue inteira tão rápido. A segunda dica poderosa é desenvolva sua autoconfiança até transbordar. Não adianta esperar que alguém te veja como valiosa se você mesmo não se enxerga assim. O maior erro que muitas mulheres cometem é colocar a autoestima na mão de alguém. E quando esse alguém se afasta, ela desmonta. Mas uma mulher de alto valor, ela sabe que é completa. Ela se olha no espelho e sabe o que entrega e sabe o quanto é incrível. Isso não tem nada a ver com beleza padrão ou corpo perfeito, não. Tem a ver com postura, com segurança, com a maneira que você se posiciona na vida. Quando uma mulher entra em um ambiente segura de si, ela brilha e isso desperta o gatilho da admiração no homem. Ele começa a ver você como um desafio emocional, como alguém que tem vida própria, opinião forte, presença marcante. E isso é irresistível. A autoconfiança também se mostra nas pequenas coisas, no jeito de falar, de andar, na firmeza com que você diz que aceita e o que não aceita. Mulher insegura aceita migalha, mulher confiante exige o banquete. E o homem, quando percebe que você se valoriza, começa automaticamente a te valorizar também.
A atração verdadeira vem quando você mostra que não precisa dele, mas quer ele. E isso muda tudo. Então, invista em você, em se conhecer, em se amar primeiro, porque uma mulher que se ama se torna magnética. E a terceira dica é faça ele sentir a sua falta. Simples assim. Mas atenção, isso não significa sumir ou fazer joguinho infantil. Significa saber quando recuar, quando dar espaço e quando não responder de imediato. A falta é um gatilho mental fortíssimo. O ser humano valoriza aquilo que sente falta. Quando você está o tempo todo disponível, o homem se acostuma. Agora, quando você se afasta um pouco, deixa ele esperando, dá aquele chá de sumiço estratégico, o cérebro dele começa a trabalhar. Ele pensa: será que ela perdeu o interesse? Será que eu fiz algo errado? Será que ela já tem outro? E pronto, ele entra no modo perseguidor. Mas para isso funcionar, você precisa ter equilíbrio. Não adianta sumir sem construir antes uma conexão. A falta só é sentida quando existe um vínculo. Por isso, esteja presente o suficiente para deixar uma marca e depois recue. Dê um tempo para ele processar, para ele lembrar de você. Manda menos mensagem, esteja menos ativa nas redes sociais e vai viver a sua vida. Faça coisas por você, se ocupe, faz o que te faz bem. E o mais importante, não use isso como manipulação, use como ferramenta de valorização. Quando ele sentir saudade, ele vai atrás. E quando ele for atrás, aí sim você decide se vale a pena deixar entrar de novo. Você não está esperando ele correr atrás só por orgulho. Está criando um ambiente para que ele veja que você não depende da atenção dele para se sentir viva. Dica 4. Não tenha medo de perder, tenha medo de se perder. Essa aqui é forte e mexe com muita gente. Quantas vezes você já se segurou para não falar algo que te incomoda com medo de parecer chata? Quantas vezes deixou de impor um limite para não afastar ele? Isso é viver com medo da perda. Só que quando você vive assim, você já está perdendo a si mesma. Uma mulher de alto valor não aceita menos do que merece. E isso assusta? Assusta, mas também atrai. Porque homem respeita a mulher que se posiciona, que fala com clareza. Olha, isso aqui eu não aceito, isso aqui não serve para mim. Quando você faz isso, você mostra que tem amor próprio. E amor próprio é afrodisíaco. Nenhum homem se apaixona por alguém que vive se anulando. Ele pode até aproveitar, se aproveitar, mas amar, desejar de verdade, ele só vai quando sentir que pode te perder. Então seja firme nas suas escolhas. Se ele não liga, você some. Se ele fala algo desrespeitoso, você se afasta. Se ele fica fazendo um joguinho, você mostra que não tá de brincadeira. Porque ou ele aprende a te tratar como prioridade ou vai te perder de vez. O medo de perder prende, mas a coragem de se impor liberta. E mulher livre é uma mulher irresistível. Dica 5. Domine o seu silêncio. A última dica, meninas, mas é uma das armas mais poderosas de uma mulher de alto valor. Quando você fala demais, se explica demais, se justifica demais, você perde o mistério. E o mistério, minha diva, é o tempero da conquista. Às vezes a melhor resposta que você pode dar é o silêncio. Quando ele vacila, você some. Quando faz pouco caso, não responda com briga, com textão, com drama, responda com silêncio, porque isso ativa o gatilho da curiosidade, da culpa. E ele vai pensar: ué, por que ela não falou nada? Será que ela não se importa? Será que eu exagerei? E é aí que ele volta cheio de interrogação na cabeça. O silêncio é uma linguagem, ele mostra força, mostra autocontrole, mostra que você não precisa implorar por atenção. O problema é que muitas mulheres têm medo do silêncio, acham que precisam manter contato para manter interesse, mas o silêncio bem usado cria um espaço onde ele percebe o valor da sua presença. Se você se cala, ele escuta. Se você se afasta, ele sente. Então, não tenha medo de ficar em silêncio. Use essa ferramenta com inteligência e com sabedoria, porque às vezes a ausência fala mais alto que qualquer palavra. E nesse silêncio, você mostra que é diferente, que é forte, que sabe exatamente quem é. E é assim que vira o jogo, sem gritar, sem implorar, só sendo uma mulher de alto valor que sabe o peso do seu silêncio.
Agora, minha diva, que você entendeu as 5 dicas poderosas para virar o jogo e fazer ele correr atrás de você, me conta qual dessas atitudes você vai começar a aplicar hoje mesmo, porque não adianta só ouvir e achar bonito, tem que colocar em prática, tem que sentir na pele o poder que você tem quando se posiciona como uma mulher de alto valor. Eu sei que mudar o comportamento não é fácil. A gente foi ensinada a agradar, a correr atrás, a ser boazinha o tempo todo, mas chega. Esse vídeo é um ponto de virada. Você não vai mais mendigar migalhas emocionais. Você vai atrair um homem que enxergue quem você é, que valorize cada detalhe da sua presença e sabe o que vai acontecer quando você aplicar isso tudo. Ele vai mudar a postura, vai sentir sua ausência e vai começar a pensar em você com mais frequência. Vai correr atrás, sim, mas não porque você manipulou. Vai correr atrás porque viu que você é rara. Então, minha diva, compartilha esse vídeo com aquela amiga que está sempre se doando demais e esquecendo de si mesma. Comenta aqui embaixo quais dessas dicas mais mexeu com você. E, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like que mostra que você quer mais conteúdos como esse. Porque toda semana eu trago vídeos para te lembrar do seu poder, da sua força e de que você não precisa ser aceita por ninguém quando aprende a se aceitar. Você é incrível, minha diva. Agora levante a cabeça e fica aqui com esse outro vídeo que tem uma dica muito boa para você. Clica aqui para assistir.